bem-vindo a mais um episódio do Conexão UFCG. Hoje entrevistamos o professor Vladimir Silva, da Unidade Acadêmica de Música, e também diretor-geral do Festival Internacional de Música de Campina Grande. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, Marinilson Kennedy. Uma pergunta para começar, para quem não conhece ainda o Festival Internacional, como é que você poderia resumi-lo? Bom, o festival começou em 2010 a partir de uma iniciativa de um grupo de professores do curso de música, recém-criado naquela época, e esse grupo de professores havia estudado no exterior, então nós tínhamos muitos contatos com colegas que queriam vir ao Brasil para conhecer a nossa realidade e também colaborar conosco. Então, naquele momento, nós então percebemos que poderíamos juntar esses colegas interessados em visitar o Brasil num único evento, e era um momento muito propício para a Universidade Federal, também para a Universidade Federal, Estadual da Paraíba, no que diz respeito aos recursos para esse tipo de investimento. Então, as universidades norte-americanas custearam essas despesas dos professores e as duas universidades, o EPB e o UFCG, juntamente com o Parque Tecnológico, trabalharam na organização do evento, que foi realizado no Parque Tecnológico. Não, foi realizado no Garden Hotel. Então foram 5 dias de evento e desde então o festival... Primeiro foi no Garden. Edição foi no Garden? Foi no Garden, 5 dias, durante o São João, inclusive. Foi. E nós tivemos casa cheia sempre. Então, a partir dessa experiência pioneira, a gente foi expandindo e a cada ano criando uma nova perspectiva, uma nova tendência, trazendo novos convidados. E estamos chegando hoje à 16ª edição, com um evento que era só artístico, depois passou a ser formativo e agora também é científico, uma vez que vamos realizar um simpósio. Quais foram os principais desafios logo no início? Sempre o recurso financeiro é bastante desafiador, porque naquele momento em que a UEPB, a UFCG estavam com mais recursos, foi muito mais fácil da gente realizar. Mas nós tivemos momentos bem difíceis sem recursos para financiar. Eu sempre costumo dizer que dentro desse festival já deve ter uns 2 carros que eu deixei de comprar, porque sempre a gente termina arcando com a despesa, Basta dizer que um ano um dos órgãos públicos que ia financiar a hospedagem cancelou a hospedagem no primeiro dia do festival. E eu tive que ir ao hotel e pagar tudo com meu cartão de crédito, dividido em 12 vezes, é claro. Então, o recurso financeiro é sempre um fator muito delicado. Embora nos últimos 5 anos essa realidade tenha mudado por conta da política nacional de apoio à cultura, O governo Lula, ele trouxe esse panorama muito importante para todos nós, primeiro com a Lei Paulo Gustavo, agora com a política nacional Aldir Blanc. Então, nos últimos 5 anos, o festival foi contemplado com recursos de editais, e isso faz com que a gente tenha a verba que viabilize o evento. Mas foram necessários 16 anos para a gente começar a respirar. A história do festival, então, eu diria que é marcada pelo desafio financeiro como sendo o maior. Do ponto de vista artístico, da articulação das atrações e dos professores, dos artistas, é muito tranquilo isso, porque a gente consegue uma interlocução muito grande com as universidades e com outros colegas, tanto da Europa quanto da África e dos Estados Unidos, da América de modo geral. Como é feita a seleção dos participantes, principalmente os estrangeiros? Olha, o festival ele é um evento ininterrupto, Então, para você ter ideia, nós já temos as datas definidas da 20ª edição do festival, que vai acontecer daqui a 4 anos. E nós temos pessoas já agendadas para esses próximos 4 anos, porque na Europa e nos Estados Unidos se trabalha muito com antecedência, Então, quando a gente visita uma universidade, ou quando um amigo de um amigo indica alguém, então esse contato é feito agora, mas agendado para 2028, para 2027, porque essa necessidade de planejamento ela é feita tanto para eles quanto para a gente, porque a gente já fica com a estrutura pronta. E a estrutura do festival ela é montada de 2 formas. Há um corpo artístico que é convidado por nós, que montamos a curadoria do festival, e há uma outra parte que é selecionada por meio de edital. Então, nós temos a série Jovens Talentos, que nós abrimos para todo o Brasil, pagamos um cachê que não é muito baixo, mas também não é muito alto, que dá para cobrir as despesas e valorizar o trabalho dos músicos. E os professores que vêm, geralmente são colegas universitários, de universidades no exterior ou mesmo no Brasil, com uma carreira consolidada, já profissionais de renomada trajetória,
que vem pelo projeto como um todo, né? O festival ele é muito bem visto, assim, nacionalmente, internacionalmente, e isso cria uma propaganda muito positiva acerca do festival. É porque o festival ele não se resume aos concertos, né, que é a face, digamos, mais visível, mas ele tem várias outras atividades, né? Quais seriam essas? As atividades pedagógicas, nós oferecemos formação para os alunos, né? Somos bem criteriosos no processo de escolha desses alunos, porque como é um curso muito intensivo, de uma semana apenas, nós não temos como oferecer uma formação inicial, mas a gente tem priorizado dar qualidade à formação desses alunos. Então nós recebemos, sobretudo, alunos universitários, ou que estejam na extensão, na graduação ou na pós. Isso do Brasil todo? Do Brasil inteiro. No ano passado nós tivemos 120 alunos matriculados de São Paulo, Rio de Janeiro, do Amazonas, de vários lugares. Esse ano nós estamos com inscrições abertas, já vamos com 50 pessoas, e a grande maioria é de fora de Campina Grande, fora do estado da Paraíba. Então, o que mostra que nós temos um corpo docente atrativo e também temos condições que atraem os alunos, porque nós oferecemos hospedagem e alimentação. Então, isso reduz o custo do aluno muito grande, né? Nosso sonho é um dia poder oferecer também a vinda do aluno, porque com isso nós conseguimos atrair alunos do mais alto nível para a cidade de Campina Grande. E isso, é claro, tem uma repercussão internacional muito grande a curto, médio e longo prazo. Isso os professores também de alto nível, né? Professores de alto nível. Nós temos, por exemplo, vamos trazer Maria Tereza Madeira esse ano, que é uma pianista carioca, especialista na obra de Chiquinha Gonzaga, com uma carreira internacional consolidada, com participações em documentários, naquela série especial da Globo de Chiquinha Gonzaga. Então, assim, uma pessoa de grande projeção. Vamos trazer Paulina Villarreal, que é uma cantora mexicana, também professora da Universidade Norte-Americana de Indiana. E são nomes que atraem nomes. O professor Ângelo Fernandes, da Unicamp, é um nome muito conhecido no meio nacional. E, por exemplo, o curso dele é o curso que tem mais procura, porque os alunos querem estudar com ele, né? Então, o professor também é um grande cartão de visita para o festival, porque ele atrai a clientela que a gente está esperando. Professor, obrigado pela presença. É uma questão, nesse momento da ousadia, vamos considerar assim, a primeira edição ser no período junino, digamos, que reflexão foi? Houve um concerto para mudar essa questão desse calendário? Sim, nós nos ajustamos porque naquele primeiro momento o nosso corpo docente e artístico ele era basicamente norte-americano. Então, o verão dos professores norte-americanos começa em maio, vai até o final de agosto, meio de agosto. Então, eles queriam aproveitar a primeira etapa das férias, porque em julho eles voltariam a dar aulas nos cursos de verão. Mas nós entendemos que, do ponto de vista nosso, era muito complexo fazer no São João, porque o valor de um hotel no São João, ele capacidade triplica, né? turística. Então, por exemplo, o dinheiro que eu gastaria em uma semana em baixa temporada, eu gasto em um fim de semana na alta temporada do São João. Esse também é um problema porque a Prefeitura de Campina ela muda muito esse calendário, né? Ela não tem um planejamento de até 2028 como nós temos para o festival. Ora, se eu sei que o São João é no mês de junho, eu já deveria ter todas as minhas datas definidas. Começa nesse dia, termina nesse dia. Então teve ano que a gente marcou o festival certo de que o São João seria numa data. Aí mudaram para frente. Sim. E aí nós cruzamos novamente com o São João. Então toda vez que há esse problema, o fator econômico ele é extremamente crucial, porque tudo fica afetado, transporte, restaurante, hotel, passagem aérea. Então nós decidimos desde a primeira versão que não daria para ser junto com o São João, embora fosse um atrativo muito rico para a cidade. Para a cidade, é isso que eu ia perguntar, não houve nenhuma articulação, digamos, de uma parceria, porque isso serve também de material de divulgação, né? Na verdade, que o pessoal que vem, ele vai replicar não só o festival, mas as festas juninas, isso para a cidade... Não, infelizmente, eu acho que falta um pouco dessa visão. Sim. A Prefeitura Municipal de Campina Grande, tendo em vista que o festival tem 16 anos e apoio efetivo financeiro da Prefeitura nunca existiu. A Prefeitura ela entra com a sessão do teatro, que é certamente algo louvável, porque nós não pagamos a pauta, mas não existe um aporte de recursos da Prefeitura, seja por meio de convênio, repasse direto, para o festival. Então, a logomarca da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, entra, é claro, como um apoio via teatro. E esse ano, por conta de um edital que nós ganhamos
para realizar a série Músicas do Mundo no distrito de São José da Mata. Então houve um repasse para esta série, que os artistas já foram contratados para fazer isso aqui. Então falta, eu acho que um pouco dessa visão, e às vezes a gente reduz demais a cidade de Campina Grande, a cidade do maior São João do mundo, ou a cidade do Festival do Inverno. Quer dizer, essa não é uma cidade de 2 eventos, né? Ou então ao Carnaval da Paz. Essa é uma cidade de muitos eventos e que precisa sempre ser reinventada. Nós podemos ter o São João sem nenhum problema, podemos ter uma orquestra sinfônica, podemos ter jazz. Ocorreu um ano, inclusive, Marinus, que a gente conseguiu realizar o forró jazz sinfônico. Veio uma orquestra dos Estados Unidos em turnê pelo Brasil, a gente conseguiu inserir aqui e nós conseguimos o palco do Parque do Povo para fazer uma segunda-feira uma atividade totalmente diferente. Trouxemos uma banda do Ceará, financiada pela Guanabara, essa dos Estados Unidos e a banda da Furne. E foi uma noite espetacular, porque foi jazz, forró e jazz dentro do Parque do Povo. E um público maravilhoso que a gente presenciou. Então, há um espaço para isso, né? Acho que a gente uma coisa que eu ia pensar. perguntar, assim, todas as vezes que eu vou, né, nas aberturas e ao longo do festival, a casa cheia, né? Então, aquela ideia de que as pessoas não gostam de música clássica, de música erudita, isso aí não se sustenta, né? As pessoas gostam de tudo que é ofertado com qualidade. Tudo que tem qualidade, as pessoas gostam e precisam usufruir, né? Repetir essa ideia de que nós não somos uma cidade da música de concerto é um equívoco, né? É um projeto político intencional de nos manter no mesmo lugar. Eu creio que nós devemos incentivar, e aqui nós temos uma coisa muito importante, que é a participação ativa da juventude. Isso é uma coisa que os professores que vêm, sobretudo os da Europa e dos Estados Unidos, observam. Eles dizem: Vladimir, nós estamos no palco e olhamos para a plateia. Nos Estados Unidos é tudo cinza, né? Todo mundo de cabelo grisalho. Aqui é todo mundo de cabelo preto e colorido. A juventude se faz presente. Então isso é um fator que eu acho que é muito importante e que chama a atenção do potencial que nós podemos atingir. Então, sempre cheio, o público vai. Tem uma passagem muito engraçada do festival que eu sempre conto, eu digo, é verdade, porque eu estava lá. No segundo festival, nós fizemos o Requiem para um trombone, em homenagem a Radegundes Feitosa, que havia falecido um ano antes. E o Requiem é uma missa para defuntos, né? Uhum. E era uma peça muito linda. Então, o teatro lotou muito rapidamente. E, de repente, quando nós começamos o concerto, estavam batendo na porta. E eu no palco, eu disse: que barulho é esse? Era o povo tentando entrar. E eu digo sempre, ninguém vai acreditar, mas a cidade do maior São João do mundo teve que chamar a polícia para impedir o povo de arrombar o teatro para assistir um Requiem. Isso significa dizer que nós temos público para todos os tipos de música. Professor, dentro dessa linha, eu vou retomar que eu acho que a prefeitura entra com um instrumento muito pequeno, só um instrumento nessa orquestra, né? Desse projeto aí. Aí, essa questão da juventude, isso é fruto, repercussão do projeto também que o senhor desenvolve nas escolas, né? De extensão, aquele projeto com o município. O projeto Irapuru nasceu como uma das ações do festival, né? Houve uma promessa muito grande que não se concretizou. Infelizmente, nós começamos muito bem. Nós trouxemos, no primeiro ano, duas das maiores professoras de coro infantil do Brasil, a professora Silmara Dres e a professora Juliana Meleiro. Vieram patrocinadas pela Funarte, nós abrigamos essas professoras durante 5 dias, elas trabalharam com essas crianças que nunca tinham experimentado o palco do Teatro Municipal, que aprenderam a cantar, e foi um sucesso. Então, na sequência, nós conseguimos contratar 10 alunos nossos para atuar no município. Então, a prefeitura paga uma bolsa de R$ 1.500 para eles. A ideia era 20, mas nós fomos para 10. Hoje nós estamos com 4. A prefeitura não conseguiu ampliar esse número, ao contrário, ele diminuiu. Antes nós atendíamos 10 escolas, hoje atendemos 4. O Ministério Público, que ficou de fazer um repasse de R$ 70 mil para a aquisição de instrumentos, não conseguiu por conta de pendências com a Secretaria da Educação. Então é um projeto que tem um potencial gigantesco, mas que morreu não por falta que está morrendo não por falta de suporte da UFCG, que se ofereceu para fazer. Eu, particularmente, a minha pessoa, dedico parte da minha carga horária ao projeto, mas por falta de uma visão maior, de dizer que nós vamos investir R$ 200 mil na aquisição de instrumentos,
Eu fico pensando que são R$200 mil para uma prefeitura, quando a gente pensa no impacto disso na formação dessas crianças, né? Que as que estão participando, você observa já mudanças cognitivas. É isso que eu ia perguntar, assim, qual o impacto dessa transformação, né, nas crianças e nos familiares também, né? Que eu acho que são inúmeros relatos de crianças que alteram o comportamento dentro da sala. Quer dizer, isso não é um atributo exclusivo da música, né? Mas a música, porque ela trabalha com diferentes áreas do cérebro, ela consegue despertar no sujeito que canta e toca esse sentido da responsabilidade, do compromisso, da disciplina. E quando eu falo da disciplina, não estou falando da disciplina moral e cívica, né? Mas eu estou falando da disciplina entrar na fila, entrar no tempo certo que o maestro disse que é para cantar. Parece uma coisa simples, mas quando o maestro faz assim, significa dizer, eu tenho que esperar até ele dizer a hora que eu vou entrar. Entrar no palco, sair do palco, saber agradecer, saber colocar-se ao lado do colega, são gestos muito simples, mas que constroem a cidadania de modo geral, né? E o Irapuru ele tem um aspecto importantíssimo, porque nós cantamos em diferentes lugares. Então as crianças já tiveram a oportunidade de cantar aqui na UFCG, no nosso auditório, já cantaram na Facisa, já cantaram no Teatro Municipal, já foram para o Museu de Arte Popular, o Museu dos Pandeiros. E isso a criança entende o quê? Ei, eu posso entrar nesse prédio, esse prédio também é meu. E eu, a partir de agora, entendo que não é assustador, né? Eu acho que eu fiz a matéria na época e tinha um depoimento de um pai, ou seja, de uma mãe, que era a primeira vez que ela entrava num teatro. Isso. E era uma pessoa já de idade avançada. Isso é educação patrimonial, é educação cidadã, é educação musical, não é? E as nossas aulas, elas não são aulas usadas transversalmente. Nós até colaboramos com outras disciplinas. Mas o nosso trabalho, ele é, sobretudo, para a formação musical. Aprender a ouvir, aprender a cantar, aprender a distinguir um som grave de um som agudo, um som curto de um som longo, um coral de uma orquestra, um choro de uma valsa. Não é só música erudita, é música no sentido mais amplo do termo, né? Músicas, digamos assim. Na questão de viver, afinal, um instrumento, né? Na verdade, já começa nessa linha de perceber a vida com outro ouvido, né? Isso. E perceber que aprender a linguagem musical é uma habilidade que se adquire como se aprende a somar, multiplicar, conjugar um verbo. Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, é o gosto musical. Se aprende ou se nasce com ele? Não, o gosto musical é fruto de uma interação sócio-histórica, né? De um tempo, de um povo, de um lugar. Uma criança que é exposta a um produto de qualidade questionável, ela crescerá com referenciais, com aquele referencial. Então, é muito importante que a escola ofereça essa formação. Não é para criar o compositor, não é para criar o músico instrumentista, mas é para criar o cidadão crítico que vai ao Parque do Povo, por exemplo, e diz assim, eu estou ouvindo essa música, mas eu discordo de tudo que ela diz. Eu estou ouvindo essa música que fala sobre sexo, bebida e valores que eu não compartilho, mas eu estou aqui para me divertir. Eu estou dançando porque eu estou numa festa de São João. Não é a gente censurar por meio de um decreto-lei, dizendo a rádio não deve tocar essa música, mas é a gente instruir o cidadão, né? Essa é a função da escola, é dizer, você vai aprender o que você deve ouvir ou não. Como eu estou no meu carro, né? Então, no meu carro eu estou lá. Então, estava vindo de Recife esses dias e procurando no dial lá qual era a rádio que eu ia ouvir. Então, cada uma que tinha uma música que eu não queria ouvir, eu ia mudando, porque o meu critério crítico, né, a minha seleção crítica, ela foi aprendida de forma sistemática. Então, não existe um gosto nato, né? O gosto, ele é construído social e culturalmente. É uma construção histórica. Então, a gente precisa trabalhar isso. E quando eu digo trabalhar, não é no sentido de dizer só a música erudita, mas é a música popular, é o choro, é o forró, esse diálogo todo, né? Dentro dessa reflexão, é o que eu queria... Nas festas populares, o senhor acha que esse exercício cultural, vamos dizer, esse aprendizado, ele poderia mudar essa classificação que a gente vê, a classificação, aspas, né, das festas populares no quesito música, onde a mídia impera com uma determinada linha? Tu está compreendendo o que eu quero? Como seria isso? Seria isso possível? Porque eu vejo, só como um comentário, que nas festas populares você tem, por exemplo,
determinados estilos, como sertanejo aqui, buscando para o Parque do Povo, e de repente aquilo que é o forró tradicional vão para as casas particulares, onde você tem que pagar, onde deveria ser, na minha concepção, o inverso, né? Você tem boas programações de forrozeiros nas casas, tipo, citando as casas aí, né, de shows, enquanto que no Parque do Povo ele é restrito a dentro de uma programação no final de semana, num dia, tu tá compreendendo? Não tem aquele pacote bem raiz. Eu acho que a festa, particularmente a festa de São João, assim como o Carnaval e em outros lugares, ele tem um fator econômico, que é o que determina tudo, e o fator político, que eles dois estão aliados, né? Então, muito dinheiro e muita projeção. Então, as duas coisas estão casadas. Então, quanto mais gente vem, mais dinheiro circula no táxi, no Uber, no hotel, no restaurante, no supermercado, na loja, no shopping, nas passagens aéreas, nos hotéis, né? Então, essa cadeia da economia, se a gente quiser que ela circule, ela tem que ter esses atrativos, porque é muito difícil que alguém saia do Rio Grande do Sul para vir para cá assistir algo extremamente original ou extremamente puro, nesse sentido maior que a gente está buscando, né? Eu acho que a nossa tradição ela precisa ser reinventada, e ela é reinventada como as quadrilhas estão sendo reinventadas constantemente, né? Constantemente. O Bumba Meu Boi sempre vai existir. Ele poderá ser uma imagem holográfica, ele pode ser de neon, ele pode ser uma criação do chat GPT, mas ele não vai deixar de ser o Bumba Meu Boi. Ele vai ser reinventado, ele vai ser ressignificado, né? A quadrilha, o forró. E assim, não tem como você lotar o Parque do Povo com um trio Pé de Serra. Você não vai conseguir lotar, você não vai conseguir dinheiro com aquilo ali. Então acho que a gente tem que pensar que o São João tem que ser uma festa diversificada mesmo. Tem que ter esses nomes que estão aí, tem que ter uma programação paralela de altíssima qualidade também. Uma programação que as pessoas digam, agora eu vou assistir o trio Pé de Serra, a banda Cabaçal, com o mesmo grau de importância que as outras têm. Mas é muito difícil você encher o Parque do Povo sem ter grandes nomes. É muito difícil. Como é que as companhias aéreas vão fazer esses pacotes? Eu acho que a gente precisa, num certo sentido, aprender a conviver com essa transformação, essa ressignificação dos valores, e entender que isso faz com que a economia da cidade, de modo geral, ela circule, ainda que tenha esse componente político que é extremamente tênue, né? A gente precisa ter muita atenção, porque você pode se projetar, ou pode projetar quem não deveria, ou pode projetar coisas que não são necessárias. Porque nessa linha eu acho que dentro desses artistas, digamos, nacionais, o grande público é o público local, né? Na minha leitura, né? De repente você vê o pessoal da terra preocupado com essa programação bem mais dos nacionais, enquanto que eu acredito que os turistas eles venham com outro olhar para a nossa cultura, ou você não enxerga dessa forma? Eu acho que eles querem, o Parque do Povo é para ir beber. Independente. Então a gente poderia fazer a programação, não? Já eu acho que não daria para imperar na programação, não? Eu acho que deve haver um equilíbrio, né? Eu acho que deve haver a visibilidade nacional e a visibilidade local. E que todos devem ser pagos de acordo com o que agregam, digamos assim, né? Não pode haver uma discrepância de valores, quer dizer, tem que ser proporcional e tem que ter a visibilidade que todo mundo merece, né? Eu só acho que o Parque do Povo como um todo, aquele espaço é um espaço para um público muito grande, que eu não sei se uma atração regional, uma atração menor, teria a capacidade de segurar das 8 até as 3 horas da manhã 70 mil pessoas ou 100 mil pessoas ali no Parque do Povo, entendeu? Valeria experimentar, pega a pauta aí. Com relação ao Festival Internacional, ele é direcionado à música erudita, né? A chamada música clássica, né? Nos anos 60, sei lá, acho que foi mais ou menos isso. Arino Suassuna deu início àquele movimento armorial, né? Que era uma forma de tornar a erudita uma música de raiz regional, né? Ainda existe esse movimento? Como é que Existe. Bom, só ampliar um pouquinho mais. O festival ele começou, de fato, como um festival muito voltado para a música de concerto. Nossa primeira versão era basicamente repertório do século XX e XXI. Então, era muito
era muito cerebral, um repertório bonito, mas muito alto nível do repertório que a gente estava tocando, e o público gostou daquilo ali. Mas nós percebemos que quando entrou um repertório mais tradicional, o público respirou mais aliviado, como quem diz. Se sentiu em casa. Nossa, até que enfim algo que eu reconheço, né? Sim. Então, desde a primeira versão, nós entendemos que o festival ele tem que ser um festival das músicas e não da música, né? Porque a palavra música, assim como arte, ela não pode ser singularizada, ela precisa ser pluralizada para poder abarcar o que nós vamos chamar ou categorizar como as músicas do mundo, a música de tradição oral, a música popular, o jazz, a música de concerto, né? Então, hoje o festival, e desde a sua segunda edição, ele tem procurado abranger o maior número de vertentes possíveis. Então, há 9 anos, nós então decidimos enveredar pelo jazz, porque entendemos que era uma tendência que nós não podíamos negar. E mais recentemente, nos últimos 3 anos, nós entramos por uma outra linha que se chama Músicas do Mundo, para entender que toda essa música que não está dentro do rótulo música de concerto também tem que ter o seu lugar no festival. Então, o choro, a música raiz, como a gente chamaria. Então, esse ano a gente vai ter Rabequeiro, Banda de Pífano, lá em São José da Mata. Porque a gente entende, ano passado a gente teve choro, porque a gente entende que esse é o festival das músicas, né? E não apenas de um tipo de música. Então, o movimento armorial, ele continua vivo hoje, com uma nova perspectiva. Eu diria que um dos maiores nomes é o compositor Danilo Guanais, que é aqui do Rio Grande do Norte, que foi inclusive apadrinhado por Ariano Suassuna em várias composições. A missa mais famosa dele é a Missa de Alcaçuz, que Ariano prefaciou, reconhecendo nela uma continuidade daquilo que ele havia proposto nos anos 70. Só que não é mais como os anos 70. A ressignificação dos objetos, né? Então, Danilo Guanais, ao escrever a música dele, ele emprega vários elementos da música do século XX. O minimalismo, o serialismo, as técnicas expandidas. Então, é uma música que você ouve e, ao mesmo tempo, tem o Bumba Meu Boi, mas é um Bumba Meu Boi holográfico. Ou é um Bumba Meu Boi em neon. Então, é o Bumba Meu Boi, mas é um Bumba Meu Boi adaptado a um novo contexto. Então, o professor Danilo, que já é aposentado da UFRN, juntamente comigo, nós desenvolvemos um projeto chamado A Nova Música Armorial. E esse projeto a gente já apresentou em vários países, na Europa, na França, na Alemanha, em Portugal, aqui no Brasil também. Agora vamos em agosto para Manaus, São Luís e Belém com um dos espetáculos chamado Cancioneiro Atlântico, que é exatamente isso, essa mistura da tradição ibérica com a tradição nordestina, né? A tradição encontrada no Nordeste que remonta aos povos ibéricos. Então eu diria que o festival ele abrange, ou ele tenta abranger todas as músicas, né? Tivemos um ano com um trio formado por uma pessoa da África, de um dos países africanos, do Mali, outro de Madagascar e um da França. Então você vê a ideia que a gente juntou esses três num trio para fazer esse trabalho. Então, o festival da diversidade, eu diria, da diversidade musical. A música clássica não cabe neon? Cabe. A música clássica ela é sempre reinventada, né? O trabalho do artista, do compositor de modo geral, ou do artista, grosso modo, ele é sempre esse trabalho de ou vanguarda ou retaguarda, né? Isso com jazz é mais, digamos... Criação instantânea, né? Muita criação instantânea, né? Standards, por exemplo, você vai ver menos isso no choro. O choro ele preserva muito mais o mesmo repertório. A mesma mágoa. Aí eu vou dizer, tu assim o dizes. O choro, eu acho que ele... Não estou dizendo que o choro não tem inovação, mas o choro ele preserva muito mais o seu repertório. Então você vai numa roda de choro, basicamente você ouve o mesmo repertório sendo tocado por 5 grupos de choros diferentes. No Eixo Rio-São Paulo, a gente ouve mais inovação dentro do repertório do choro. Tamiro Carrilho compôs muita coisa nova. Então tem muita gente compondo novos choros, né? Agora, até que eles se tornem clássicos, como esses que nós temos, também vai levar um certo tempo. Mas é isso, acho que a gente vive sempre nesse limiar entre tradição, entre manter o que está estabelecido e inovar. O
O festival é isso também, né? Porque essa é a dimensão política do festival. Quer dizer, por que é que nós fazemos um festival? Nós não fazemos um festival somente para ouvir música, nós fazemos um festival também para afirmar paradigmas, né? Para rever paradigmas. Então, por exemplo, esse ano, ao estampar Chiquinha Gonzaga na capa, nós estamos dizendo, olha, esse é um festival que protagoniza a mulher negra, a mulher que na virada do século XX, ela disse, eu vou reger uma orquestra, e foi lá e regeu. Eu vou me divorciar, e foi lá e se divorciou. E vou me casar com um homem mais novo do que eu, e foi lá e fez isso. Então, é um festival também que, do ponto de vista político, ele traz essa postura. Nós estamos aqui para mostrar o que está invisível. Então, mulheres compositoras, música dos povos tradicionais, música, concertos com temática afro-brasileira, músicas do mundo, tudo isso são formas da gente se inserir num contexto politicamente. Em 2019, quando nós celebramos os 10 anos do festival, nós homenageamos Jackson do Pandeiro. Então, um festival que nasce como um festival de música de concerto traz à tona Jackson do Pandeiro. Um homem negro, um homem percussionista, pandeirista, de uma cidade do interior da Paraíba. Então, tudo isso são protagonismos que revelam uma dimensão política do festival, que não é só sobre música, é também sobre essa interação com o social, né? Com o local, com o povo, com o tempo que a gente se insere. E naquele ano do Festival 2019, era um momento que a gente estava no grande conflito com a chegada do governo Bolsonaro. E aí nós encomendamos uma peça para Eliere, que é campinense, mas mora de uma pessoa, professor da UFPB. Eliere, escreva uma peça para a gente. E Eliere é fissurado em escrever requiems, que são missa para defuntos. Né? Homem, que loucura essa por requiem. Eu vou escrever o Requiem dos Oprimidos. E aí, o Requiem dos Oprimidos, eu acho que ele tem 13 movimentos, e o movimento central chama-se Ai de Vocês, que é baseado naquela passagem do Evangelho que fala Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas. E ele vai fazendo uma leitura daquele texto com uma embolada de coco. Então ele traz um coro, um grupo de câmara com violino, violão, e o pandeiro é o solista, e a sanfona acompanhando. Então, do ponto de vista artístico, a gente estreou uma obra, um requiem, todo escrito em latim e em passagens em português, ligadas ao contexto político que a gente via naquele momento. E ele protagoniza o pandeiro como instrumento solista. Então, nós cantamos aquilo no dia da morte de Jackson, celebrando os 100 anos de nascimento, e o teatro lotado. Nessa música, a última expressão é hipócritas, ela é falada. Então o coro canta, ai de vocês, mestre da lei, vai dizer hipócritas, hipócritas, e o coro fala, e a plateia, ela foi assim, ficando irrequieta com aquilo dali, e ao término bateram palma, e a gente repete, vou repetir essa música, e quando eu me virar para vocês, vocês gritam conosco, hipócritas, e faça a sua catarse, pense em quem você quiser para chamar de hipócrita. E foi uma catarse coletiva naquele teatro. Então essa é uma dimensão política do evento, não é partidária, mas ela é política no sentido de posicionar-se diante dos fatos, né? Eliere já veio com outro espetáculo, também trabalhava sobre essa questão da homossexualidade e tantas outras obras que nós já tivemos encomendadas para o evento que trazem à tona essa dimensão do social, porque não é só a arte, ela não está isolada, né? A arte, ela é fruto de um contexto, fruto de uma época, de um tempo, de um povo. Essa questão da arte, a música é um grito excelente, né? Um grito de expressão popular em todas as dimensões, né? Com certeza, ela é a expressão do que o artista ele capta o que está. E na questão, a música, ela por si só, na questão harmônica, ela atrai, e se a pessoa ela está passando uma mensagem com um canal bem mais suave ali, e o seu grito silenciosamente. Nós já tivemos obras no festival que as pessoas saíram. Foi? Elas se incomodaram e saíram. Essa outra peça de Eliere, que era a história de um casal homossexual, e tem muitas passagens da Bíblia. Então teve uns 5 ou 6 pessoas que se retiraram do espaço, mas essa também é a função da arte, né? Ela é uma arte que provoca, instigar, né? Ela diz, olha, isso, eu não quero ouvir isso, então eu vou me retirar porque basta. Então, como Brecht dizia, essa quarta parede que é a plateia, ela foi completamente atingida por uma arte que também
tem essa função de provocar. Provoca, instiga, instiga, faz refletir. Faz sorrir, você diz, eu estou rindo, mas eu estou rindo de forma incômoda, né? É verdade, essa é a repercussão da arte melhor. Estou rindo com o canto da boca, né? O que não vai acontecer, voltando àquela temática do São João, as pessoas estão lá no São João para ouvir música de uma outra forma. Elas estão lá para ouvir música com o coração, com o corpo, elas querem dançar. Então, quando o cara diz lá, você me traiu e eu estou sofrendo, aí o cara diz, agora eu vou tomar todas. Porque ele não está ouvindo a música, ele está ouvindo um sentimento que talvez esteja ali presente e ele, junto com o teor musical, ele embarca numa aventura que não é exclusivamente musical, mas é também sensorial, também é emotiva, né? Os meus alunos sempre perguntam, professor, o senhor ouve o que em casa? Eu ouço de tudo. Eu ouço de tudo, porque eu tenho 2 filhos jovens, então eles ouvem rap, eles ouvem funk, eles ouvem tudo, né? Eu ouço e fico assim. Então, tem coisas que eu vou dançar com eles, né? Então, eu estou fazendo uma feijoada. Eu não vou ouvir Beethoven numa feijoada, né? Eu vou ouvir um samba e um pagode. Então, tem Martinho da Vila, mas tem Mumuzinho. Então tem Beto Carvalho e tem o sertanejo. Porque para cada contexto, uma música é diferente. Eu não posso. Eu digo sempre, meio-dia, sol de 35 graus, você dentro de um ônibus lotado, tocar o Beethoven e você está com a dor de dente. Beethoven é som ou é ruído? Provavelmente você vai odiar Beethoven pro resto da sua vida. Então, o contexto também determina a forma como eu ouço. Então eu não posso ouvir Beethoven numa feijoada. Não faz sentido. Eu posso Se quiser ficar sozinho, né? Eu posso comer meu feijão sozinho ouvindo Beethoven. Mas eu não posso oferecer Beethoven numa feijoada, eu não posso oferecer Chopin numa festa de formatura. Mas é uma ironia, Chopin deu uma boa dica, né? Um Chopin, né? Depende das outras linguagens, né? Como eu não posso também trazer esse forró mais plastificado, esse forró mais industrializado para o palco do Festival Internacional de Música de Campina Grande. Sim. Eu posso trazer Mestrinho, que já é uma outra releitura, né? Eu posso trazer Pipoquinha, eu posso trazer Sandro Reich, eu posso trazer outros nomes que trabalham com o mesmo gênero, mas fazendo um forró em 7x4 e não um forró em 4x4. Porque o festival ele precisa ter essa dimensão artística também, né? Estética. Então eu acho que é cada um no seu lugar e todo lugar tendo espaço para muitas coisas. Isso é um quadradinho de 4, né? Quando é que começa o festival? O festival começa dia 11 de julho, vai até o dia 20, serão 10 dias. O festival começou só com 5 dias, né? Mas à medida que ele foi tomando corpo, a gente entendeu que 10 dias era o tamanho ideal. Existem festivais mais longos, mas é muito complexa a estrutura, sobretudo do ponto de vista financeiro, né? Mas são 10 dias, então nós começamos com concertos. O primeiro concerto esse ano é com a Orquestra Sinfônica da UFPB, que é a nossa parceira. Vamos fazer o Requiem de Mozart, com solistas e 2 coros e a Orquestra Sinfônica da UFPB. No outro dia vamos ter Hércules Gomes, que é um pianista brasileiro maravilhoso, especialista em choro, machixe, música brasileira da mais alta qualidade, um pianista negro. Essa também é uma dimensão do festival, né? Nós estamos muito acostumados a ver no palco artistas brancos, seguindo essa tradição europeia. Tudo isso nós pensamos no festival. Quantidade de homens, quantidade de mulheres, quantidade de pessoas das mais diferentes orientações sexuais, das mais diferentes etnias, porque isso significa que o festival ele é um espaço democrático, ele não é um espaço apenas de orquestrando homens. Tudo. Orquestrando tudo. Né? Até porque quando nós apresentamos os nossos relatos, nós temos que identificar esses marcadores, né? Então nós vamos ter um professor que é identificado com autismo, vamos ter um acompanhante, um pianista acompanhador que é cego. Então nós temos uma diversidade muito grande de pessoas envolvidas, né? Então vamos ter no dia 13 um simpósio dedicado ao professor José Alberto Kaplan. O professor José Alberto Kaplan, argentino de nascimento, estudou na Europa, mas veio para o Brasil em 1961. Sabe para onde? Para Campina Grande. Da Argentina para Campina Grande, para dar aula para as filhas de um grande médico que aqui morava e tinha uma escola chamada Pro Música de Arte. O cara disse, eu quero o melhor professor de piano para as minhas filhas.
Olha o que era ostentação em 1961. Ostentação era dizer, minhas filhas terão aula com um professor de piano que veio da Argentina. E Kaplan veio, ficou em Campina Grande 3 anos, e em 64 ele vai para João Pessoa para dar aulas na UFPB, e de lá não saiu mais. Recebeu o título de cidadão paraibano, várias outras outorgas, e foi uma pessoa importantíssima para a história da música na Paraíba. Faleceu em 2009, e esse ano, se estivesse vivo, seriam os seus 90 anos, então o festival honrará a memória de Kaplan com esse simpósio. Vamos ter a professora Ilza Nogueira, que é da Academia Brasileira de Música, participando de uma mesa redonda, ex-alunos de Kaplan, amigos de Kaplan conosco, e a noite no teatro será toda dedicada à obra de Kaplan. Então vamos ter um concerto só com a obra dele. Na segunda vamos ter Maria Tereza Madeiro fazendo um recital em homenagem a Chiquinha Gonzaga. Ela vem toda ambientada, é um recital muito bonito, que ela vem vestida como Chiquinha Gonzaga e vai contando um pouco da história de Chiquinha Gonzaga. Na terça nós teremos a parte de cordas e piano. Na quarta vamos ter um recital de canto e piano com a mezzo-soprano mexicana Paulina Villarreal e Maria Tereza acompanhando. Na quinta vamos ter sopros e piano. Na sexta, o encerramento da parte dos cursos, né, com um concerto novamente com coral e orquestra, a orquestra do festival, o coral do festival, cantando inclusive uma peça em homenagem a Chiquinha Gonzaga, que está sendo escrita por Danilo Guanais. Aí sábado teremos o Quinteto da Paraíba com o Aná Barreto e Elinho Medeiros, um show maravilhoso. O Aná Barreto, na verdade. Elinho Medeiros e o Aná Barreto. O Aná é um nome que vai entrar para a história da música brasileira muito brevemente. É um jovem compositor, pianista muito bom. E no domingo, encerrando, um show de jazz com Indiana Noma, que é hondurenha, brasileira, uma mulher negra também, cantando jazz, cantando clássicos do jazz com uma banda formada pelos professores do festival. Aí teremos cursos de segunda a sexta, do dia 14 ao dia 18, e não temos mais a programação da tarde. Essa programação que a gente chama da série Jovens Talentos, ela vai ocorrer até o final do ano, mensalmente. Porque aí o festival ele fica com um calendário de atividades permanente. Ok. Sensacional a entrevista. Obrigado, professor. Ótimo. No tempo da música. Pois é. Eu que agradeço e parabenizo vocês por essa iniciativa, é muito bom. Agradecer também à UFCG, que tem sido nossa parceira nesse projeto. Esse é um projeto que não pertence a uma reitoria, ele pertence à Universidade Federal de Campina Grande. Eu estive agora nos Estados Unidos, passei 20 dias nos Estados Unidos, já articulando todos esses intercâmbios futuros, né? Tanto de gente vindo de lá para cá, quanto da gente indo para lá. E desde que nós começamos na gestão do professor Thompson Mariz, nós temos sido muito bem recebidos, nós temos sido apoiados. É claro, a UFCG não tem todo o recurso para arcar com um festival desse, mas ela entra com uma parte, e isso dá muita visibilidade para a nossa casa, né? Mostra que a UFCG é também música, além de engenharia elétrica e computação e tantas as outras coisas bonitas que nós temos. Faltam muitas coisas ainda, mas nós estamos trabalhando junto com a gestão, como trabalhamos com todas as gestões, para manter esse festival como uma das marcas desta universidade. Obrigado. Ok. E aqui chegamos ao final de mais um episódio do Conexão UFCG. Aguardamos você no próximo episódio.